Bom dia, Natan. Bom dia, Igor. Mais uma semana, mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos explicar orações coordenadas para vocês. Oração coordenada assindética e oração coordenada sindética, certo? Esse conteúdo está na página 80 do livro de vocês. E nós vamos explicar já para vocês esse conteúdo, correto? Página 80 do livro de vocês. Já vou compartilhar com vocês a tela para vocês acompanharem a explicação. Nessa página aqui, 80. Correto? Só vou aumentar um pouquinho para a gente conseguir enxergar alguma coisa. Mais um pouquinho. Aí. Orações coordenadas. Correto? Vamos ver esses seguintes períodos extraídos do depoimento e do segundo parágrafo da reportagem da sessão anterior do texto que nós vimos antes. Temos um exemplo aqui, você tem amigos suficientes. Você tem amigos suficientes, arrumar um novo pode fazer mal. O segundo, a referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada, mas considere a época da história. Veja que esses trechos são formados por duas partes principais. Bom dia. Estou na página 80 do livro, correto? Tudo bem? Página 80 do livro Orações Coordenadas. Ok, gente? Continuando ali. Só um pouquinho. Isso. Então, nós temos aqui, na primeira, você tem amigos suficientes e arrumar um novo amigo pode fazer mal. Só que essa palavrinha, ela não está aparecendo aqui nessa primeira oração. Na 2, a referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada mas considere a época da história. Só um minutinho. Isso. Pronto. Então, aqui nós observamos, nessa primeira nós não temos conjunção. Então, nós podemos dizer, aqui nós temos dois verbos, né? Porque as orações coordenadas, todas elas têm período composto, porque uma precisa de ter uma oração coordenada assindética, que é uma oração que ela não contém conjunção, e a segunda oração, ela vai ter uma conjunção, e essa conjunção terá um nome, correto, gente? E as orações coordenadas, elas são orações independentes entre si, ela não precisa do significado da primeira oração para completar o significado da segunda oração. Elas têm o significado delas independente uma da outra, correto? Então, aqui nessa primeira, nós não temos conjunção, e aqui nessa segunda oração, nós temos a conjunção mas. Então, o que é a conjunção ali? São palavras ou um conjunto de palavras, como locução conjuntiva, que elas, a função delas é ligar uma oração a outra oração, correto? Então, ali, as conjunções, elas exercem isso dentro de um contexto, né? Ela vai ligar uma oração a outra oração. E aquela oração que não contém conjunção, ela é chamada de oração coordenada assindética. E aquela que tem conjunção, ela é chamada de oração coordenada sindética, tá? A que não tem conjunção tem um azinho a mais ali, é escrita com dois S's, ok?
Então, aqui, dizemos que um período é composto por coordenação quando essas orações são autônomas, sintaticamente, independentes umas das outras. Por si, elas já apresentam um sentido completo. É o caso das orações dos exemplos anteriores. Quando tratamos desse tipo de orações, também falamos em orações assindéticas e sindéticas. Deixa eu deixar aqui a página aparecendo. Esses dois termos vêm de sundetus, palavra grega que significa ligado, unido a algo, uma referência a conjunções ou locuções conjuntivas, palavras que podem aparecer conectando essas orações. No exemplo 1, as orações se apresentam uma ao lado da outra sem haver uso de nenhuma conjunção, aquele que eu já havia falado antes para vocês. Dizemos que elas são orações coordenadas assindéticas porque elas não possuem conjunção. O a, né, esse a aqui, na língua grega, traduz a ideia de negação, de ausência. No caso, ausência de conectivo. Já na segunda oração, a segunda parte é introduzida pela conjunção mas, que é uma conjunção que estabelece uma relação de oposição entre as duas ideias. Trata-se, então, de uma oração coordenada sindética, correto? Então, aquela que não contém conjunção é assindética e a que contém conjunção é chamada de sindética. Aqui nós temos exemplos. O exemplo que temos ali em cima, né? Você tem amigos suficientes. Arrumar um novo pode fazer mal. Aqui nós não temos nenhuma conjunção ligando essa primeira oração à segunda oração. Então, a primeira oração é uma oração coordenada assindética e a segunda oração também é uma oração coordenada assindética. Agora, observem aqui essa oração. A referência, né, que ali no contexto está a um filme de mais de 20 anos atrás, pode parecer datada, mas considere a época da história. Então, aqui nós temos uma conjunção, mas. Então, como nessa primeira oração não contém conjunção, nós dizemos que ela é uma oração coordenada assindética. Agora aqui, como temos a conjunção mas, nós dizemos que ela é uma oração coordenada sindética, correto? Vamos lá para a página 81. Só um pouquinho, deixa eu colocar isso, assim. Então, as orações coordenadas sindéticas, essas conjunções que ligam as orações, elas contêm um nome. E é onde nós vamos estar estudando agora, o nome dessas orações coordenadas, dessas conjunções, tá? Então, a seguir, veremos os tipos de conjunções coordenadas sindéticas. Essa classificação depende do sentido que a conjunção, que também podemos falar de conectivo, traz ao período. Então, são 5 tipos que nós temos ali: a aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, ok? Então, aqui nós temos as orações coordenadas aditivas. Expressam uma adição, expressam uma ideia de adição, de soma ou de conexão. Vai somando uma ideia a outra ali. E ela é introduzida por conectivos como e, nem, são bastante utilizados, né, o e o nem, no sentido de e não. Podemos também encontrar não só na primeira oração, mas também na segunda oração, não só na primeira oração, como também iniciando a segunda oração, tanto quanto, tanto como. Então, sempre essas primeiras palavrinhas aqui, elas vão aparecer na primeira oração e a segunda aqui ela aparece iniciando a segunda oração. Então, gente, aqui nessa aditiva, ela vai dar ideia de adição, de soma de ideias. Observem aqui o exemplo. Tenho alguns amigos de convívio
diário. E mantenho vários contatos nas redes. Aqui ele está dando uma ideia de soma, porque primeiramente ele fala: tenho alguns amigos de convívio diário e mantenho vários contatos nas redes. Ele está acrescentando mais uma ideia aqui através da conjunção e. Então, dizemos aqui que nessa primeira oração não contém conjunção, então ela é uma oração coordenada assindética. E a segunda oração, ela é uma oração coordenada sindética, porque contém a conjunção e. Aqui nós temos um outro exemplo. Não só tenho amigos presencialmente, como também os tenho na rede. Também está acrescentando mais uma ideia aqui. E observem que na primeira oração veio o não só, e na segunda oração, como também. Então, aqui não só tenho amigos presencialmente, como também os tenho nas redes. Então, aqui, como contém mais de uma palavrinha, nós dizemos que aqui nós temos uma locução conjuntiva. Nesse quadrinho aqui, vocês, nessa nota, observem aqui, a locução conjuntiva, locuções conjuntivas são expressões formadas por duas ou mais palavras que assumem o papel de conjunções, né? Exemplo, no entanto, equivalente a porém, ok? Então, aqui nós temos já um exemplo de uma locução conjuntiva e aqui na primeira oração, uma conjunção, porque é apenas uma palavrinha, ok? Lembrem sempre que quando se fala em locução é porque tem mais de uma palavra. Então, ali, as aditivas, elas vão introduzir uma ideia de adição ou de soma ou uma conexão, correto? Oração coordenada, sindética, aditiva. Ok, ok. Tudo bem, no finalzinho eu vejo, certo? Tá ótimo. Agora aqui nós vamos ver a oração coordenada, sindética, adversativa. Ela exprime uma oposição ou ressalva, uma ideia contrária àquilo que foi dito na oração anterior. Ela apresenta conectivos como mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, e essas conjunções adversativas, observem que em relação àquilo que foi dito na oração coordenada assindética, ela vai ser contrária àquilo que vai falar na oração sindética. Lembrando que elas não precisam do significado da primeira oração em relação à segunda, elas são orações independentes. Igual aqui no exemplo, a amizade tem sua essência, mas seus parâmetros estão mudando. Então aqui, observem que quando ele diz a amizade, ela tem a sua essência. Aqui ela diz algo contrário, mas seus parâmetros estão mudando. Esse mas, que é a conjunção que nós temos aqui, ela traz uma ideia contrária àquilo que foi dito aqui nessa primeira oração. Porque aqui está dizendo que a amizade ela tem uma essência, então se formos observar, vamos ficar pensando apenas nisso. Só que aqui ela já diz, mas estão mudando. Já não é aquilo que eu estou afirmando, ela tem a sua essência e até então entenderíamos que ela não muda, só que aqui já está dizendo que está mudando, mesmo que tenha essa essência, mas está mudando, então como, não é? Então aqui nós temos uma oração coordenada assindética na primeira oração e na segunda oração, oração coordenada sindética adversativa, correto? Agora nós temos ali a oração explicativa. Ela vai trazer ideia, claro, de explicação ou justificativa. Nós temos aqui, ela é introduzida por conectivos como porque, pois. Esse pois, ele virá antes do verbo, né? E temos o que e porquanto.
são as conjunções explicativas. Mas como assim esse pois antes do verbo? Então, temos exemplo ali. Dedique mais tempo às amizades, pois isso é bastante saudável. Porque na oração conclusiva, esse pois também vai aparecer, só que ele vai vir depois do verbo. Então, continuando aqui, temos o exemplo: dedique mais tempo às amizades, pois isso é bastante saudável. Esse pois está explicando o porquê de você dedicar-se mais tempo às suas amizades. Porque a amizade é saudável, certo? Não temos conjunção aqui, então ela é uma oração coordenada assindética. E aqui temos a conjunção pois, e ela vem antes do verbo ser, temos aqui o que é o verbo ser, então ela é uma oração coordenada sindética explicativa. Outro exemplo, construa sólidas relações de amizades, que isso lhe fará bem. Então está explicando, né, aqui, está pedindo para construir sólidas relações de amizades, pois, né, que isso lhe fará bem, ou seja, a amizade lhe fará bem. Correto? Então, aqui também temos um que é uma oração, que é uma conjunção que indica uma ideia explicativa. Temos ali a alternativa. A alternativa, ela vai dar uma ideia de alternância, de escolha, de exclusão. Traz conectivos como ou, e se você observar aqui temos ou, quer, seja, ora. Como assim? Pode aparecer na primeira e na segunda oração, certo? Ou você estuda, ou você ouve música, um exemplo, tá? Então vamos ver os exemplos que nós temos aqui. Você dedica seu tempo aos amigos presenciais ou se empenha mais nas relações virtuais? Essa primeira não apareceu conjunção, oração coordenada assindética. Aqui temos ou. Então, se você dedica seu tempo aos amigos presenciais ou se empenha mais nas relações virtuais, ou seja, está me dando uma ideia de escolha. Ou eu vou fazer o que está escrito aqui, ou eu vou fazer o que ele está pedindo aqui, certo? Então, aqui temos a conjunção ou, então indica uma oração coordenada sindética alternativa. Outro exemplo, observem que aqui já inicia com uma conjunção. Ora passo mais tempo com os amigos do dia a dia, ora contato mais os amigos das redes. Observem que nas duas orações veio ora, ora. É isso que aparece aqui, ora, certo? Então, ora e as reticências ali indica que vem iniciando a primeira oração, quanto a segunda oração. Então, aqui ele traz novamente uma ideia de escolha, né? Ou eu vou passar mais tempo com os meus amigos do dia a dia, ou eu vou me dedicar mais tempo com os amigos das redes sociais. E aqui nós temos a conclusiva, que ela vai expressar uma ideia de conclusão. A que conclusão você chegou? E ela apresenta conectivos como portanto, logo, pois, após o verbo e por isso. Como assim? Vamos observar aqui, vou começar pela última. Aqui na explicativa nós vimos, dedique mais tempo às amizades, pois é bastante saudável. Pois veio antes do verbo. Olhem aqui na conclusiva. As pessoas utilizam frequentemente o celular. Há, pois, distrações no convívio presencial. Observem que o verbo ele veio antes. E nesse caso aqui, a conjunção ela virá entre vírgulas, correto? Então, o verbo vem antes e a conjunção depois. Havendo isso daqui com essa conjunção, apenas a conjunção pois. Nesse caso, depois do verbo, ela sempre será conclusiva, correto? Então, aqui traz uma ideia de conclusão, né? As pessoas utilizam frequentemente o celular após distrações no convívio presencial. Um outro exemplo, equilibro o meu tempo na web. Logo, o tempo com os amigos offline é bem aproveitado. Então, aqui eu tenho a conjunção e o verbo vem sempre depois, porque é o normal de aparecer nas conjunções é o verbo primeiro e depois as conjunções.
No caso, apenas dessa conjunção aqui, pois, ela virá depois do verbo. Correto, gente? Então, ali, só vou passar mais alguns outros exemplos de orações, dessas orações. Só um minutinho aqui, que eu vou voltar à tela. Nessa daqui. Isso. Então, aqui ela está bem explicadinho, né? São caracterizadas pelo período composto, justapostos, são ligadas a vezes. Vamos aos exemplos aqui. As aditivas, os conectivos, e, nem, não só, mas também, mas ainda, como assim, como assim. Chegamos à praia e nadamos. Observem aqui o exemplo da aditiva. Acrescentou uma ideia. Chegou à praia e nadou, certo? Não faz, nem deixa ninguém fazer, acrescentando ideias. Ele não faz nada, mas também não deixa ninguém fazer, nem deixa ninguém fazer. Gosta de ficar em casa, como também gosta de sair, acrescentando ideias. Exemplos de conjunções aditivas, de orações coordenadas sindéticas aditivas, ok? As adversativas, elas trazem aqui ideias contrárias, mas, contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, assim, ainda assim, senão, eles queriam sair, porém, estava chovendo. Olha aqui a ideia contrária, ok? Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados. Ideia contrária aqui. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Também ideia contrária. Alternativa, ela vai trazer ideia de alternância, de escolha. Os conectivos aqui que nós já vimos, ou ora quer seja. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos, ou seja, principalmente na hora de comprar, correto? Fale agora ou cale-se para sempre. Outro exemplo, vou falar com ele. Quer você queira, quer não. Aqui nós temos 3 orações. A primeira oração não contém conjunção assindética. A segunda oração contém uma conjunção alternativa e a terceira também alternativa. Aqui temos um verbo que ele está oculto, tá? Quer você queira, quer você não queira, certo? E a conclusiva traz ideia de conclusão e temos aqui as conjunções, né? Logo, portanto, por fim, locução conjuntiva, por conseguinte, pois, então, consequentemente. São exemplos aqui. São adolescentes, logo irão namorar. Cheguei atrasada, portanto, conjunção, terei que aguardar que chamem-me novamente. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não o pode comer já, certo? Então, aqui temos a conjunção então. E a explicativa traz aqui os exemplos de conectivos. Isto é, ou seja, saber na verdade, porque, que, pois, que são as mais bastante utilizadas, essas 3 aqui. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ela não atende o telefone, ou seja, aqui, se você observar, o ou vem acompanhado de seja, por isso não confundam com a alternativa, correto? Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Posso substituir esse ou seja por porque ou pois. Sempre que você puder substituir ali, ela será uma explicativa, correto? Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, aqui temos apenas mais alguns exemplos das conjunções, orações coordenadas sindéticas aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. São essas as conjunções as que nós estudamos ali quando estudamos as orações coordenadas sindéticas
e assindéticas, correto, gente? Só vou voltar no livro aqui mais um pouquinho e deixa eu diminuir. Ali na próxima página, nós temos os exercícios, temos um texto aqui que vocês vão ler, tem uma parte primeiro aqui que é já referindo-se ao conteúdo, e logo na próxima página, que aqui não dá para a gente enxergar nada, nós temos exemplos aqui de alguns exercícios para vocês estarem fazendo. Nós vamos corrigir esses exercícios, fazer esses exercícios na próxima aula, e eu gostaria que vocês estivessem dando uma lida, já lendo, né, e assistindo aulas também, revendo essa aula ou assistindo as aulas do portal do SAS, e para vocês se aprofundarem bastante no assunto e vocês lembrarem, porque o que vocês precisam observar quando estudam as orações coordenadas são as conjunções, tá? Tanto coordenadas quanto as subordinadas, que vocês estarão estudando, né, mais para frente um pouquinho. As conjunções e o que elas indicam dentro dessas orações. Então, vocês vão lembrar dessas conjunções que foram vistas aqui, e ali vocês vão estar estudando e fica mais fácil, né? Sempre que você se dedica um pouquinho mais ao estudo, e vocês vão lembrando aqui, porque é bastante fácil, não é difícil. E só temos uma ali que vocês vão estudar mais para frente, que são as subordinadas adverbiais, que tem 9 tipos. As outras aqui são bem poucas, se vocês virem, né? Conclusiva, alternativa, explicativa, adversativa e aditiva. São 5 tipos apenas, tá? Então, gostaria que vocês estivessem relendo isso daqui novamente, né? Vendo essa aula, se for necessário, novamente, para vocês lembrarem bem das conjunções. Certo, gente? Agora que eu estou vendo aqui o bate-papo, mas eu já vou deixar esse momento para perguntas.